Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para uma análise bem interessante. E é curioso. Vamos lá, tirar meu chinelo aqui. Muitas pessoas me questionam a respeito de Tio Spook. Hoje nós temos uma moda que é a academia. A academia hoje virou uma grande moda. Quais tipos de obsessores incidem numa academia? O que nós podemos esperar numa academia? Que tipo de seres estão ligados à vaidade humana? Veja, a academia ela é muito interessante porque todo tipo de pessoa trafega sobre uma academia. Pessoas que querem perder peso, pessoas que querem aumentar o peso, pessoas que querem simplesmente aumentar o bíceps para pagar de gostoso à noite na balada, mulheres que querem ficar bundudas, parecendo uma saúva para poder realmente ali, né, agradar homens e mulheres também, não é mesmo? Porque nada melhor do que ver uma pessoa invejosa quando você está toda bonitona. A maioria das pessoas treinam, obviamente, para não somente corrigir os seus problemas físicos, mas também para os outros, né? Tem gente que treina para ser melhor que o outro. É a questão do macho alfa ou mesmo da mulher, porque a mulher hoje ela está realmente assim tomando uma proporção. Mulheres estão com físico assustador ou mesmo mulheres extremamente vaidosas, repletas de plásticas, botox e tudo mais. Nós temos uma indústria da beleza, não só da beleza física, mas da beleza que envolve todos os aspectos de musculação, suplementos, linha de botox, plástica e tudo mais. É uma indústria de trilhões, se somar tudo que movimenta essa indústria no mundo. Agora, quais são os tipos de seres, obsessores, criaturas do mundo espiritual que estariam atrás desses indivíduos? Essa é uma grande pergunta. Por quê? Porque nós não temos somente obsessores ligados à vaidade, mas nós temos outros tipos de seres. Como, por exemplo, vamos colocar que temos um homem que consome drogas e vai treinar. E ele se apega não somente ao uso de esteroides anabolizantes, mas também ao uso de certas substâncias, como cocaína, heroína, maconha. Eu conheci muitos atletas que faziam uso de outras substâncias. Eu não sei, eu não sou um atleta, mas assim, eu tive amigos que consumiam maconha para poder acalmar o sistema nervoso por efeitos dos anabolizantes. E o cara consumia maconha pra caramba, né? Tem gente que cheira cocaína para ir treinar porque aquilo dá um pico junto com os termogênicos que ele toma para poder ficar horas e horas e horas numa academia se torturando, né? Porque a dor gera um enorme prazer ao indivíduo. Mas o corpo dele gera, então, a transformação que ele tanto espera. Mas é engraçado, a academia deixou de ser uma área de treinamento para a saúde para ser uma arena da vaidade. É isso que as academias hoje estão se tornando. Eu fico observando o comportamento das pessoas e olha que eu não faço uso de esteroides anabolizantes e só consumo pré-treinos, tá? Tem uma linha de pré-treino de uma empresa famosa que eu compro porque é um laboratório garantido e eu só uso pré-treino. Por quê? Porque me dá mais pique, me dá mais motivação, me faz transpirar, acelera o meu metabolismo e eu me sinto bem com o pré-treino. Só isso. Agora, o que a gente vê nas academias é essa ampla gama de vaidades. Eu já vi gente tendo overdose com pré-treino. Como é que era o nome daquele pré-treino que surgiu, que assustou todo mundo? O pote era branco. Eu nem vou lembrar. Era uma marca americana. O cara tomou uma dose tão elevada que ele teve um ataque do coração na academia. Teve que ser socorrido por médicos que estavam lá. Até onde vai o limite? Então, quando a gente vai analisar uma academia, tudo pode estar lá. Pois envolve não somente obsessores relacionados à vaidade, mas a certas substâncias que as pessoas usam, a problemas familiares, a diversos tipos de obsessores que acompanham o indivíduo durante o treino na academia. Olha, eu vou falar, vou ser muito honesto, eu não sei o que é pior, um motel ou uma academia. Eu acho que é muito parecido, quiçá a academia chega a ser pior que um motel.
Mas vamos lá, eu separei um vídeo aqui pra gente bater um papo, e é um dos poucos vídeos assim que um cara realmente consegue encontrar uma academia abandonada, e ele vai mostrar pra gente o que tem dentro de uma academia abandonada. Puta, assim, eu queria muito que existisse uma Gold Gym America abandonada, uma World Gym abandonada, uma Temple Gym do Dorian Yates estivesse abandonada. Porque é um lugar onde trafegou muita gente, passou muitos atletas, pessoas famosas treinaram lá. Mas dificilmente você vai encontrar uma Gold Gym abandonada, uma World Gym abandonada, uma Temple Gym abandonada, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos assistir esse vídeo junto e vamos descrever o que nós temos. Porque, deveras, não vai fazer uma diferença, acredito eu, do que tem nos Estados Unidos, do que tem no Brasil, em termos de energia. Adventure, it seems like we stumbled upon maybe an abandoned gym, or like activity center, something like that. But you can see there's remains here of actual gym equipment, and outside there's a pool. Tá, então aqui nós temos aquelas, né, polias onde você faz de tudo, pode fazer qualquer coisa. O banco tá aqui, o cara fazer remada, dá para fazer extensora, dá para fazer... Isso aqui é parece aquelas centrais de treinamento de prédio. Né, que o prédio que tem, geralmente aqui, extensora, flexora, o cara ainda faz o pulley, dá para fazer um monte de exercício numa central dessa. Still works. Que bom, né, querido? Anyway, Agora, o que é curioso, e eu quero que vocês olhem essa cena, e vocês vão se deparar com uma energia um tanto quanto esquisita. Nesta imagem, a gente já tem a cena de uma criatura que nos observa. Eu vou trazer vocês aqui para perto, que eu acho que fica melhor. Estou um pouco amarelo por causa da luz, mas beleza. Vocês vão perceber que existe alguma coisa que está observando os indivíduos que aqui estão. Esse ser, ele é um obsessor, ele estava conectado a uma pessoa, mas ele acabou permanecendo na academia. Ele está aqui, nesse exato momento, nesta imagem. E vocês podem me dizer, por meio dessa cena, aonde é que chama mais atenção dentro dessa academia. Olhem essa imagem e escrevam no box se realmente é o canto que eu vou mostrar. Acharam? Muito bem. Ele fica mais para frente. Ele está exatamente aqui, tá? Ele está exatamente aqui. Esse tipo de ser, infelizmente, ele é um ser que está atrelado a pessoas que consomem drogas. Ele é um obsessor de cocaína, ele é um obsessor de heroína, ele é algum tipo de obsessor dessas drogas mais que a gente está acostumado, tio Spook. Não. Aí é que tem o pulo do gato, e esse é o assunto que nos interessa. Nós temos uma das primeiras anomalias que estão surgindo junto ao mundo espiritual. E eu acho que agora é o ponto de vocês entenderem até onde vai a espiritualidade. É sério, esse vídeo é deveras importante para você que consome drogas anabólicas. Veja, o que nós chamamos de mundo espiritual, ele é simplesmente uma causa e efeito do nosso mundo hoje material. Quando a gente fala de mundo, as pessoas imaginam um planeta. É claro, né? Nibiru, Planeta X, Plutão, Uranus, essas coisas, né? Mas não. Quando a gente fala mundo, significa que é um conjunto de. Tudo bem? O mundo vegetal, o mundo mineral, o mundo animal. A gente não fala mundo animal. O que é um mundo animal, tio Spook? Será que existe um planeta só de animais? Não, o mundo animal é tudo aquilo que envolve os animais, expurgando o reino dos minérios, ou seja, as pedrinhas, expurgando as plantas e expurgando o ser humano. Se você limitar somente a planeta Terra aos animais, nós temos o mundo animal. Quando a gente fala então do mundo espiritual, é o mesmo critério. Vamos expurgar todos os seres humanos, os animais, as plantas, os minerais, e nós vamos ter somente espíritos, consciências de pessoas que faleceram, que trafegam aqui. Tudo bem? Desde que surgiu o primeiro ser humano, todo e qualquer tipo de ação refletia-se, então, como um fator no mundo espiritual.
Cada pensamento que nós criamos, cada emoção que nós colocamos para fora, cada ação que nós geramos, ela reflete ao mundo espiritual, ok? É isso que eu quero que vocês entendam. E essas ações e reações, elas têm um efeito bumerangue, porque se volta contra nós. É isso que eu quero que vocês entendam. Esqueça o conceito de diabo, isso é uma idiotice, isso não existe. O que vai existir são consciências de pessoas que hoje estão presas à matéria, dentro desse critério espiritual e que agem contra nós, a nossa própria natureza, porque eles são reflexo daquilo que nós somos. Durante muito tempo, pessoas morreram por guerras. Durante muito tempo, pessoas morreram por depressão. Pessoas se suicidaram. Pessoas morreram por overdose de drogas. As drogas mais comuns que nós estamos acostumados, obviamente, cocaína, heroína, o crack, a maconha, metanfetamina e drogas desse tipo. Quando a gente então entra num critério de drogas anabólicas, a indústria do esteroide anabolizante nunca ganhou tanto dinheiro hoje com os seus produtos em laboratórios clandestinos ou mesmo disfarçados em aminoácidos e substâncias desse tipo. Eu lembro que o Animal Pack, quando chegou no Brasil, tinha um Animal Pack e um Monster Pack. Tinha alguma coisa lá dentro, porque realmente dava um resultado. Tinha alguma coisa lá dentro. E a Anvisa começou a ver que realmente alguns produtos estavam vindo com Proprietary Blended, uma marca proprietária que tinha algumas substâncias que faziam o ser humano crescer ali. Essas pessoas hoje, que trafegam na academia e que fazem uso da sua vaidade, o extremo dos esteroides anabolizantes, de certas drogas, elas vão começar a refletir isso no mundo espiritual. À medida que essas pessoas forem morrendo e ficarem presas à sua vaidade, nós não teremos mais um conceito somente do que os budistas chamam de semideuses, que é o reino daqueles que são invejosos. No budismo, eles acreditam que o mundo ficou dividido, obviamente, em pessoas que seriam reinos, que pré-estabelecem, então, consciências de pessoas virtuosas e não virtuosas. Quando a gente fala de pessoas do reino dos virtuosos, são pessoas que realmente têm a capacidade de poder mudar, fazer, criar e dar vida a coisas belas, bonitas e gerar coisas para os indivíduos, que é simplesmente o reino dos humanos, nós, que envolve também o conceito dos deuses e semideuses. Por que isso? O conceito do ser humano é o conceito do apego. Nós estamos apegados à matéria, ainda presos àquela questão do ego de eu quero, me dê, eu preciso, eu consumo, eu existo. Quando entra na questão da vaidade, nós temos o conceito dos semideuses, que são aqueles que agem pela sua vaidade. Eu quero ser o que ele é, eu quero ter o tênis dele, eu quero ter a calça dele, eu quero ter a esposa dele, eu quero ter o homem dele, eu quero ter o carro dele, eu quero ter a casa dele, eu preciso de. E na academia, então, se perfaz o eu preciso de. Eu preciso ter aquele corpo, eu preciso ter aquela bunda, eu preciso ter aquela coxa. Isso se observa muito em certas fases da construção e elaboração do eu. Ou seja, jovens entram com 15, 16 anos na academia por uma questão de autoestima, melhorar quem eles são, conseguir uma menina pela sua beleza física, por causa dos hormônios, né? Por causa da atração física que prevalece nessa idade. Ok? Mas quando isso se perpetua, vira um problema, uma doença. Pois a cobiça acontece não somente sobre o seu ego, da vontade de ter e consumir substâncias de uma maneira violenta. O cara entra numa loja de aminoácido, ele consome rios e rios e rios de produtos. É whey protein, é de rápida absorção, lenta absorção, é glutamina, é chutamina, é um monte de coisa que o cara consome. Porque ele se apoia na necessidade de ser alguma coisa. Quando subimos, então, um conceito, entramos no reino dos deuses, que são aqueles caras que já nascem bonitos, ou as mulheres que já nascem bonitas, não precisa de muito esforço. Só que claramente tem coisas dentro dessa vaidade obscura que nós não mensuramos. O cara, ele já nasce rico, o cara já nasce bonito, o cara já tem, então, todo esse apelo da própria mídia, ele conquista as coisas mais fácil. Esse é o reino dos deuses. Tudo bem?
O que nós temos aqui, infelizmente, é a distorção desses dois, dos semideuses a esses deuses, ou seja, dos caras invejosos, dos caras vaidosos. Isso aqui vai começar a perpetuar durante muito tempo no mundo espiritual. E esse tipo de ser que é realmente atrelado à vaidade, que é atrelado ao ego e à necessidade, ele vai começar a crescer numa proporção descomunal. Então o que nós estamos vendo e vamos nos deparar nos próximos séculos, provavelmente, não só décadas, mas nos próximos séculos, com o aumento da indústria farmacêutica direcionada à beleza, o aumento dos laboratórios clandestinos direcionado ao consumo de drogas anabólicas e claramente a vaidade do ser humano em querer subir no palco, erguer um troféu e mostrar que o abdômen dele é melhor que o outro, que a coxa dele é melhor que o outro, que o glúteo dele é melhor que o outro, por causa de dinheiro fácil, por causa da vaidade, por causa da beleza, da necessidade de existir dentro desse conceito, vai continuar se perpetuando. Eu, Rodrigo, não me importo com isso, porque eu não estou inserido dentro desse critério e não me afeta. Eu vou para a academia, faço exercícios físicos porque eu preciso. Eu preciso controlar o meu peso, pois eu ganho peso muito rápido, e continuo fazendo exercícios físicos porque eu já estou com quase 50 anos. Então, para mim, é ótimo manter a minha estrutura e não forçar a minha estrutura para algo que eu não sou. Também, eu vou competir com quem? Vou me entupir de anabolizante aos 50 anos de idade? Eu tenho mais o que fazer. Então a gente está tendo uma deformidade espiritual. Vai continuar existindo? Vai. Vai piorar? Vai. O que nós vemos hoje e que não vimos antigamente é o ápice da depressão com o suicídio. A quantidade de pessoas que se mataram nos últimos anos é algo assustador. A pandemia tirou a vida de muitas pessoas que, por medo de pegarem uma doença, de ficarem debilitadas ou conviverem com o medo, acabaram se matando. Pessoas que ganharam dinheiro muito rápido e não souberam lidar com isso, acabaram se matando. Pessoas que cultivaram um vazio existencial enorme e não conseguiram sanar ou tampar esse vazio existencial, se mataram. Essas consciências trafegam hoje livremente no mundo espiritual e se conectam com aquelas pessoas que simplesmente vibram uma tristeza, uma frustração, um desamparo, um pequeno sofrimento. Esses seres, eles se aproveitam dessa energia que é emanada do corpo de energia desses indivíduos e fazem com que, aos pelos voando, essas pessoas tenham gatilhos para terem essas sensações. O que nós estamos vendo aqui é um dos gatilhos que envolve usuários de esteroides anabolizantes com problemas emocionais. Veja, o esteroide anabolizante, quando usado realmente para campeonatos, para pessoas que são profissionais, em uma dose controlada, para correção muscular, para poder realmente manter o tônus muscular para uma competição, ok, cara. Faz parte do esporte que vocês acreditam. Para mim não é um esporte, né? Para mim é simplesmente um concurso de pose. Mas para aqueles que hoje precisam ter um ganho rápido, que vivem da imagem, precisam continuar ali vivendo da imagem, o uso desenfreado vira um vício, vira uma necessidade emocional, vira uma necessidade mental. E essa necessidade, então, se perfaz como, infelizmente, um viciado. A pessoa fica viciada. Consumir para correção, pontualmente, é uma coisa. Consumir de maneira desenfreada aquilo, continuamente, é um vício. Esse tipo de ser é sensacional. Por quê? Porque ele vai agir no sistema nervoso do indivíduo. Primeira coisa, ele vai gerar uma pane no sistema nervoso do indivíduo. O indivíduo vai ter um cleque, ele vai dar um surto. Picos de agressão, individualismo, ele vai se fechar, vai se isolar, não vai ser um indivíduo tão social assim, ele vai se manter fechado, ele vai ser um indivíduo muito mais preconceituoso com relação a outras pessoas, com relação
à sociedade. Por quê? Porque ele vai viver um contínuo de comparação de corpo, ele vai viver um contínuo de necessidade de aumentar significativamente a sua estrutura muscular. Ele vai ter uma disformidade mental, que seja uma vigorexia, tá? Que é uma doença. Então ele nunca vai estar conformado com nada. Ele vai ser sempre um cara que nunca vai estar conformado com a sua vida. Segunda coisa, os desequilíbrios emocionais serão enormes. Os equilíbrios emocionais, eles vão agir sobre o critério de picos de agressividade, que vão oscilar entre agressividade e depressão. Ele se torna agressivo, mas se torna depressivo. E ele vai cultuar os dois lados dessa moeda. Certas substâncias que eu desconheço completamente, mas eu escuto falar na mídia, podem causar isso ao indivíduo. Picos de estar bem, estar triste, estar enraivecido, estar feliz ou conformado com algo. Essa dualidade leva a atitudes e comportamentos baseados na vontade, que é o outro ponto de energia que esse ser vai agir com relação a vontades. Essas vontades que são atos de impulsos e gatilhos que se tornam extremamente perigosos. Novamente, se você assistir todos os documentários, Pump Iron 2, né, o Bigger, Faster, Stronger, ou mesmo tem um outro lá da Dinamarca, que é um documentário sensacional que mostra o menino tomando essas substâncias e como o emocional dele muda, como ele se torna uma pessoa muito mais introspectiva, como ele se fecha para o mundo, como ele tem realmente picos de nervosismo, ansiedade e simultaneamente ele não consegue controlar o que acontece com ele. Certas substâncias, em doses pequenas, elas podem vir realmente a começar a construir uma sinapse muscular ali que corresponda ao que a pessoa quer inicialmente, mas depois se torna um pesadelo. Depois se torna um vício, uma necessidade, um apego. A questão da dependência, da beleza, de estar bem, se torna então amparada pelo uso dessas drogas. E é real. É hipócrita aquele que fala que não existe isso. Porque todos vivem amparados pela imagem, pelo corpo perfeito, pela necessidade contínua de estar com o corpo perfeito e pela propaganda que ele faz e ganha dinheiro com o seu corpo. O que a gente está se deparando é uma deformidade que está começando a crescer junto ao mundo espiritual. E assim, o que eu falo para vocês que pensam em utilizar essas substâncias, claramente não façam. Mas é impossível. É impossível. Porque a influência de uma mídia é muito maior do que qualquer pessoa que fale para você, cara, eu tomei e eu sei que a merda que isso é. Porque todo mundo vai passar por uma experiência dessa. É aquela história, eu não sei qual é o gosto do jiló, eu tenho que experimentar o gosto do jiló para poder, na minha papila gustativa, dizer se vale a pena ou não. Se o barco viking do Play Center realmente dava medo, eu não sei, eu preciso estar lá para sentir. Mas você faria isso com cocaína, com heroína, com crack? Acho que não. Quando você injeta uma substância dessa no teu sangue, não tem volta. Você não tem como parar lá no meio e falar, opa, já senti, tira. Não. Ela vai prefazer o tempo de existência dela de vida no seu organismo. Algumas substâncias podem durar 8 horas para mais. 8 horas com certa substância que realmente você seja vulnerável emocionalmente e mentalmente, pode te levar a cometer um ato muito ruim. É sério. Aqui nós temos uma deformidade que vai começar a perpetuar no mundo espiritual. Eu juro para vocês, ele é extremamente agressivo e do mesmo naipe que os seres de drogas pesadas como de cocaína e heroína. Ele é do mesmo tipo. A única coisa é que ele não tem os olhos vermelhos, como a gente já viu do de cocaína, ou mesmo o de heroína tem os olhos meio amarelados. Esse aqui não. Ele é caracterizado
por um ponto que age diretamente na sua cabeça, que mostra o desequilíbrio no sistema nervoso. Eu nunca tinha visto esse ser. É a primeira vez. Você olha para ele e você percebe, a primeira coisa que chama atenção é o ponto do sistema nervoso dele. Fiquem longe das drogas. Fiquem longe da vaidade. Tenham o corpo que vocês precisam, sem forçar limites, sem forçar realmente a necessidade de ser alguma coisa em um mundo que vocês não têm noção. A musculação hoje tornou-se um esporte não saudável, pois a competitividade, ela é assustadora. As pessoas competem com os outros. Elas precisam ter um corpo melhor que o outro. Elas precisam consumir a mesma droga que o outro consome. Elas precisam consumir até o dobro que o outro consome. Ganha quem tem maior bíceps, ganha quem tem maior simetria, ganha quem tiver a melhor estrutura corporal. Não é assim. Isso daí não é um jogo de ganha. Isso daí não é um jogo justo. Vão para a academia para manter a saúde, simplesmente para treinar, para fazer um exercício físico, para se distrair, para curtir com amigos, para dar risada, para ver gente. Não para competir, não para se drogar, não para viver consumindo produtos de uma indústria que simplesmente ganha rios de dinheiro por meio da necessidade. Veja, eu tomei muito whey protein, tomei muita glutamina, tomei muita creatina, tomei muito no cu. Por quê? Porque eu gastei rios de dinheiro consumindo isso e o meu corpo envelheceu, engordei, tive que dar atenção ao trabalho, tive que dar atenção à família, tive que dar atenção a outras coisas. Fiquei anos sem treinar. Funcionou para mim? A impermanência vai bater na tua porta. Você vai ter que ter outras coisas na vida. Você vai ter que parar para estudar, você vai ter que parar por causa da família, você vai ter que parar por outros aspectos da sua vida. Você não vai conseguir ficar 20, 30, 40 anos numa academia, pois a sua vida tem outras necessidades. E você vai gastar rios de dinheiro por substâncias que vão sair pelas suas fezes. E você vai engordar, você vai envelhecer. Me arrependo muito de ter gastado rios de dinheiro com essas substâncias. Hoje a única coisa que eu tomo é um suplemento vegano, pois eu sou alérgico à carne e qualquer coisa que deriva do leite também acaba me fazendo um pouco mal. Então eu tomo um whey vegano, porque eu não consumo carne, eu sou alérgico à carne. Então esse whey vegano supre as minhas necessidades. Eu tomo um copo por dia, depois que eu treino. Somente isso. Eu não preciso de mais creatina, glutamina, eu não preciso disso. Tudo bem? Eu falo porque eu me importo com vocês. De coração. O que a gente vê na mídia é muita propaganda. Não vai ter o resultado com vocês. Não vai. Tá bom? A gente vai fazer uma pausa agora. Eu quero depois, vamos tentar rastrear outros seres desse tipo, porque eu acho interessantíssimo analisar, ver se temos mais dessas criaturas por aí. Bom, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Nós complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro, valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar e ver qual realmente é o melhor para vocês. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.